nome é Laila Costa, sou professora de Física. Hoje nós vamos falar sobre tipos de eletrização. Então aqui a gente já começa de cara com eletrização por atrito. Se eu esfregar minha mão na minha mão, não ocorre eletrização por atrito. Só ocorre quando eu esfrego, por exemplo, um paninho no plástico. Então quando eu esfrego um no outro, ocorre eletrização por atrito. Quando a gente esfrega aqui dois materiais, o paninho ele fica positivo, como está aí na figura, e o plástico fica negativo, tá? Então aqui tem um pano de algodão, tubo de plástico para parecer atritados. A gente tem aqui uma tabela, que é a tribo elétrica, que mostra uma lista de materiais. Que se a gente atritar um no outro, quaisquer dois, tá? Tem que escolher dois, como eu disse. Se você atritar pano no pano, você não consegue roubar elétrico. Um tá roubando do outro, então isso fica equilibrado, tá? Quando você atrita dois materiais dessa lista, um fica positivo e outro negativo. Por exemplo, se a gente atritar um gato e um coelho, o gato fica negativo e o coelho que está em cima na tabela fica positivo. Se o gato fica com a carga menos 3 coulombs, a gente sabe que o coelho vai ficar com a carga positiva, né? Os dois estavam neutros, né? Então, o que a gente fez foi dividir aqui, roubar elétrons de um lado para o outro. Então, o coelho vai ficar com a carga 3 coulombs. A carga é igual, com sinais diferentes. O sinal do coelho é positivo, o sinal do gato é negativo. Como está aqui, segundo essa tabelinha que a gente está usando. Vidro e isopor. O vidro fica positivo, o isopor negativo. Então, você comparando dois, quem tiver mais acima na tabela vai ficar positivo, quem tiver abaixo na tabela vai ficar negativo. Show? Molezinha. Eletrização por contato. Ocorre quando dois condutores de cargas elétricas diferentes entram em contato. Então, se um tiver neutro, como tem aqui no exemplo, um neutro e um carregado negativamente. Quando um entra em contato com o outro, essas cargas vão ser divididas. Se você tiver dois neutros, nada ocorre. E aí a gente tem uma formulazinha básica, que é a soma das duas cargas dividido por 2. Então equilibram-se as cargas. Se um tiver 7 e o outro tiver 9, por exemplo, menos 9. 7 menos 9 dá quanto? Isso, menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, cada um dos corpos ficaria com a carga de menos 1 coulomb. Aqui embaixo a gente tem outro exemplo, que é esse aqui tem carga menos 6, esse aqui tem carga nula. No final, cada um fica com 3. A próxima, esse sim é mais difícil, você precisa de ter atenção nele, tá? Então, aqui a gente tem 3 fases diferentes. Na primeira fase, você vai aproximar, isso aqui é minha mãozinha, vai aproximar aqui esse objeto carregado de uma esfera condutora, tá? Quando você aproxima, as cargas se reorganizam. As cargas negativas vão se aproximar dessa parede, desse lado aqui, o mais próximo possível da carga aqui que você está aproximando. Quando você instala aqui um fio terra, esse fio vai fazer com que as cargas negativas subam, ou, nesse modelo, as cargas positivas estão indo embora para o fio terra. Quando você tira o fio terra e tira isso aqui, você tem um objeto carregado negativamente, tá? Fio terra, uma fonte inesgotável de cargas elétricas. Quando você conecta esse fio terra no objeto carregado, essas cargas vão embora para a terra, ou então ele puxa carga. Ele é um banco de cargas. Se você estiver precisando, ele te dá. Se estiver sobrando, ele fica com ela. A gente tem exemplos de uso de fio terra na nossa casa. A gente utiliza fio terra no chuveiro elétrico, no computador. Então, aquele terceiro pininho, ele serve para coletar essas cargas, para você não ficar tomando choque no chuveiro, como normalmente acontece nas nossas casas, né? Então, quando você faz uma instalação ideal, segura, você precisa ter instalado o fio terra
para que o chuveiro, por exemplo, não acumule cargas, o computador não acumule cargas, vindo a dar choques elétricos. A gente tem essas três maneiras diferentes de carregar um corpo. A primeira que a gente estudou é atrito, a segunda é contato e a terceira é indução, quando você induz o movimento de cargas elétricas sem colocar a mão nesse corpo. Então você vai aqui aproximar um corpo dele carregado, vai colocar o fio terra para expulsar as cargas que estão sobrando. Lá na frente a gente vai ter exercícios que vão cobrar você saber essa eletrização por contato. Também indução, é importante lembrar que a indução trabalha com condução, que é a partir do fio terra você conduz as cargas, né? Essas cargas estão sobrando, elas vão para o mais longe possível, então o fio terra faz esse contato entre a terra e o corpo, tá? Então isso é uma eletrização por contato. A indução também cobra que você saiba qual é o sinal que vai ficar carregado. Você precisa lembrar aqui que os opostos se atraem. Então com o corpo carregado positivamente, eu vou atrair cargas negativas, tá? Então é importante saber isso também. Então, parece fácil, mas é difícil. Gente, até a próxima aula. Tchau, tchau.